Bom dia, meu querido. Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Que alegria continuar a meditar na palavra de Deus com você nesse dia, 14 de abril de 2022. Nós estamos aqui meditando na vida, obra e ordem do Senhor Jesus. Semana passada nós começamos a falar sobre o arrependimento, o fundamento principal do evangelho do reino, do evangelho do governo de Deus sobre a nossa vida. Nós falamos sobre a porta do reino, né? Arrependimento, batismo nas águas, dom do Espírito Santo. E nós vamos percorrer essas verdades aqui por esses dias, com a graça de Deus e com a permissão de Jesus Cristo. E nós começamos a falar semana passada sobre arrependimento, a primeira parte, né? Antes que a gente continue, me permita me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus, moro em Brasília, Distrito Federal, no Brasil. Este é o canal Novo e Vivo Caminho. Se você ainda não assinou, faça isso, faça parte dessa comunidade de discípulos que meditam na palavra de Deus e que crescem no temor e no amor de Jesus. Amém? Então, continuando a nossa meditação, nós estamos entendendo o que significa o arrependimento. E semana passada nós falamos que o arrependimento é muito mais do que uma mudança de hábitos, um abandono de hábitos ou a troca de hábitos ruins por bons hábitos. Isso é o resultado do arrependimento, na verdade, porque o arrependimento é uma mudança interior, lá do coração, de uma atitude, de uma disposição interior de independência, de incredulidade e de desobediência a Deus. É quando a gente abre mão de fazer as nossas escolhas do que é bem e do que é mal, né? É quando você entrega esse poder de escolha, essa decisão de escolha ao senhorio, ao governo de Jesus. E tudo aquilo que ele chama bem, você adota como bem. Tudo aquilo que ele chama mal, você renuncia como mal. Né? Então o arrependimento é essa mudança interior. E nós lemos um texto que eu quero ler aqui de novo, de Marcos 8, versículos 34 e 35, que diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, aqui, na essência dessa palavra, está a questão da renúncia à própria vida, da entrega do governo e da gerência, da gestão da sua vida ao Senhor Jesus, né? Então, o arrependimento, você passa por isso, negar a si mesmo. Ou seja, Senhor, não são os meus valores, não é aquela herança familiar que eu aprendi em casa, que é a referência máxima. Não é aquilo que eu acho correto, é a tua palavra, é a tua voz, é a tua vontade. Essa é a minha referência absoluta. E à luz de tudo isso é que eu julgo a minha vida, é que eu moldo a minha vida à tua palavra, e não moldo a tua palavra a minha vida, né? Então, negar-se a si mesmo é entregar a vontade e o querer a Deus em tudo, né? Em tudo procurar discernir a vontade do Senhor, como Paulo ensinou aos Efésios no capítulo 5. Não vivam como necios, mas procurem discernir em tudo a vontade do Senhor. Negar a si mesmo. Negar a si mesmo é a primeira atitude. A segunda é tomar a cruz. Cruz é instrumento de morte, de suplício, de tortura. Cruz é instrumento de penitência, né? Então, tomar a cruz, e como Jesus falou, dia após dia, é dia após dia colocar essa velha natureza e renunciar a essa velha natureza, deixá-la crucificada na cruz. Esse é um ato de vontade, que você precisa exercer a tua vontade e concordar com Deus em entregar a sua velha natureza diariamente a Ele. Paulo ensinou isso
para a igreja dos Colossenses, capítulo 4, quando ele diz: façam, pois, morrer a vossa natureza carnal. Então eu tenho que exercer vontade e dizer: eu renuncio. Mesmo que me dê prazer, alegria momentânea, satisfação momentânea, seja ela de que ordem for, eu renuncio e entrego a minha vontade ao governo do Senhor. Então, tomar a cruz dia após dia, né? É um nível de dependência total de Deus. Aleluia. Perder a vida para si mesmo. Como eu falei, em nada considero a minha vida como preciosa, senão que cumpra o chamado e o propósito para o qual o Senhor me designou, né? Então, perder a vida. Às vezes você vai abrir mão de tempo, de bens, abrir mão de coisas que te dão satisfação pessoal para cumprir a vontade do Pai, para servir as pessoas, para abençoar alguém. Tudo isso é perder a vida, né? Para andar a segunda milha, para dar a outra face, para deixar que se leve a túnica e a capa. Tudo isso é perder a vida, né? Então, para passar um pouco mais de tempo fazendo alguma coisa que você não gostaria naturalmente de estar fazendo para servir alguém ou alguma causa, isso tudo são exemplos de perder a vida. Então, perder a vida é isso. Até hoje eu mandava na minha vida, decidia, definia conforme o que eu achava melhor. Mas agora não, eu tenho um Kyrios, um Senhor absoluto sobre mim, que é meu dono. Eu fui comprado, né? Eu fui comprado pelo preço de sangue, você foi comprado. Então você não pertence mais a si mesmo. A Bíblia diz que até o corpo, até o seu corpo não pertence mais a si mesmo, a você mesmo, né? Tudo foi comprado por ele. Então, arrependimento é isso, perder a vida. Ele governa. E renunciar a tudo que possui. O rei e o reino são as coisas mais importantes na vida de quem renuncia a tudo que possui. Nada pode ter valor maior do que o Rei Jesus na nossa vida. E por ele, qualquer coisa estou disposto a abrir mão. Isso é renunciar a tudo que possui. Amém? Colocar tudo que você tem, que você usufrui, a serviço de Jesus, a serviço do corpo de Cristo, a serviço de quem precisa ser abençoado, né? Renunciar a tudo que possui. Então, à luz desses princípios, negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida, renunciar a tudo que possui, a gente vê que, na prática, existem 3 tipos de pessoas que se posicionam com relação a essas verdades. 3 tipos de pessoas, 3 atitudes diferentes. A primeira pessoa é o incrédulo, né? O incrédulo é aquele que não acredita em nada dessas verdades. Nenhuma dessas verdades ressoa no coração dele. Ele ouve, a minha escolha é outra, eu quero viver independente mesmo de Deus e já estou decidido a isso. Então o incrédulo é alguém que não tem interesse em Deus, né? É alguém que governa a sua vida, alguém que tem o ego no trono e governa a sua vida. Faz tudo conforme a sua vontade para o seu próprio prazer, sem se importar se aquilo vai fazer mal ou bem a outras pessoas, mas o fato é que ele está no centro governando e reinando a sua própria vida, na sua própria vida. É uma pessoa que vive para si mesma, né? A segunda atitude, o segundo tipo de pessoa é o religioso, né? O religioso. O religioso é alguém que tem simpatia pelas coisas de Deus. É alguém que gosta, que aprecia, gosta de ouvir uma música gospel, né? Isso é bem comum hoje em dia. Pessoas que vivem qualquer tipo de vida, mas gostam de um hino, né? Mas não tem profundidade. O religioso, ele acredita em Deus, ele até lê a Bíblia, ele até tem a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa, né? Ele é aquele que vai até em algumas reuniões, ele ora, canta, fecha os olhos, levanta a mão, dá dízimo, dá oferta às vezes, muita coisa, né? Mas, apesar de fazer
um monte de coisa, ele deixa de ser discípulo. Por quê? Porque o ego ainda está no trono. Ele ainda é o governante da sua própria vida, ele ainda é o gestor, ele ainda é aquele que detém as decisões, o sim e o não na sua vida, é ele mesmo. Então o ego ainda está no trono. Esse é o incrédulo. Então ele recebe algumas bênçãos, ele sente alguns arrepios, né? Ele percebe algum movimento espiritual, mas ele não tem uma profundidade da entrega da vida ao Senhor Jesus. Esse é o religioso. E, na verdade, talvez ele seja mais perigoso do que o incrédulo, porque o incrédulo declaradamente não tem compromisso com Deus. Mas o religioso acha que tem, só que o ego está no trono. E o terceiro tipo de pessoa é o discípulo. O discípulo. O discípulo entendeu o que é o arrependimento. O discípulo entregou a Jesus o controle da sua vida, a chave da casa, o controle do portão, a senha do Wi-Fi, está tudo nas mãos de Deus. Não tem mais nada com ele, né? Tudo nas mãos de Deus. Então o discípulo não vive mais para si mesmo. O discípulo vive para Deus, totalmente. Sua vida está estruturada em função da vontade de Deus. Pense um pouco sobre isso. A vida do discípulo está estruturada em função da vontade de Deus, né? Então, Jesus é de fato o seu Senhor. Esse experimentou um verdadeiro arrependimento. Então, o convite que Jesus faz para cada ser humano na face da terra é ser discípulo, né? Ser discípulo, vinde após mim, né? Jesus tira sim o fardo, o cansaço, a sobrecarga, nos alivia, mas ele coloca sobre nós um fardo leve, um jugo suave do discipulado. E o discipulado, em resumo, é modelar Jesus na nossa vida, é imitar Jesus, é tornar-se parecido cada vez mais com Jesus. E para que isso aconteça, é necessário um genuíno arrependimento, porque não dá para conviver dois senhores aqui dentro do coração. Então, até o Senhor Leiva tem que se submeter ao Senhor Jesus. Aí a coisa funciona. Aí eu expresso Jesus com a minha cara, com a minha voz, com o meu jeito, com aquilo que ele já acrescentou em mim. Se eu colocar o Leiva no trono, aí vai ser só mais uma pessoa, só um homem, né? Mas quando eu abro mão e deixo Jesus reinar, aí a glória é incomparavelmente maior, não tenho o que dizer. Porque de fato Jesus domina e se manifesta como ele quer. Amém? Então esse é o convite que Jesus faz a cada um de nós. Que nenhum de nós viva na rebeldia da incredulidade, em nome de Jesus. Que nenhum de nós viva no engano religioso, no engano da religião, mas que todos nós vivamos no espírito e na verdade do discipulado, de sermos discípulos comprometidos e governados integralmente por Jesus. Amém? Então, esse é o primeiro e mais importante fundamento da mensagem de Jesus, o arrependimento. Que eu e você possamos não apenas passar por ele quando entramos no reino, mas, como eu já disse, viver numa atitude interior de arrependimento, de mudança de atitude, de transformação de mente e de disposição de obedecer à vontade do Senhor, para que assim a gente veja cada vez mais o reino de Deus acontecendo em nossa vida. Amém? Vamos orar? Obrigado, meu Deus, pela tua palavra viva, rica, eficaz, pela tua mensagem de arrependimento que o Senhor tem proclamado nesses dias em nosso coração. Nós estamos aqui, Senhor, confessando que não queremos ser incrédulos, resistentes ao teu governo, rebeldes à tua vontade e à tua voz. Não queremos isso, Senhor.
Também não queremos uma vida de religiosidade, uma vida, Senhor, de cumprir ritos, fórmulas, planilhas, mas sem o Espírito e sem a verdade, que é o relacionamento com o Deus vivo e poderoso que Tu és. Mas nós queremos sim, Senhor, ser discípulos, conhecidos e reconhecidos por andar contigo, em andar governados pelo Senhor. Por isso, eis-nos aqui, enche-nos do Teu Espírito Santo, completa, Senhor amado, a Tua plenitude em nossa vida, para que a gente possa viver uma vida agradável ao Senhor em todo o tempo, dependentes de Ti, crendo em Ti, Senhor, obedientes a Ti em tudo, Senhor. Assim nós oramos, assim, ó Pai, nós declaramos este compromisso contigo nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Muito obrigado por ouvir essa palavra, muito obrigado por estar acompanhando essas meditações na vida, obra e ordem de Jesus, que você possa ser tremendamente abençoado. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam passar pela porta do reino, pelo arrependimento nesses dias, amém? Com a graça de Deus, assim esperamos que na próxima quinta-feira a gente possa continuar essa ministração, né, avançando nos outros aspectos da porta do reino de Deus. Amém? Deus te abençoe, tenha um excelente restante de semana e seja luz.